vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Rosângela e nesta aula irei falar sobre as propriedades da radiciação. Um conteúdo bastante necessário quando você começa a compreender os números reais, sobretudo os números irracionais. Então, nós temos aqui 4 propriedades principais. E eu vou estar falando sobre cada uma delas e fazendo exemplo, aplicando cada uma delas. Se você quiser fazer o print, porque aqui estão todas as 4 principais propriedades dos radicais, já faça o print aí para a gente dar continuidade, tá joia? Aí, dando um espacinho para você printar as propriedades para depois estudar posteriormente. E aí, já printou? Então já vai aproveitando aí, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, ativando o sininho das notificações para que você receba mais vídeos, ok? Então vamos aplicar? O que diz a primeira propriedade? Multiplicação de radicais de mesmo índice. Conserva-se o índice e multiplica os radicandos. Vamos lá fazer um exemplo da primeira propriedade. O que significa isso? Ó, N é o índice, é um número que vai normalmente estar dentro do radical, aqui na parte superior dele. Esse que parece um Vzinho é o radical, o A, o radicando, e o B, que é o resultado, a raiz enésima de um radical. Tranquilinho? O que isso significa? Raiz quadrada de 81. Ó, nós temos o nosso radicando 81. O índice que está aqui não aparece é o 2. Por que ele não aparece? Porque só existe raiz por conta da potência. A radiciação é a operação inversa à potenciação. Então, nesse sentido, não precisa aparecer, ficou convencionado, quando for raiz quadrada de 81. É o mesmo que raiz quadrada de 9 ao quadrado. O que significa isso? Que eu tenho 9 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ó, aplicando aqui. Se é a operação inversa da potência, zerou presente. Esse aqui é o Pzinho, esse é o quê? 2 sobre 2 igual a 1. Isso vai me gerar o próprio 9. Tranquilinho? Por quê? 2 dividido por 2, 1. 9 elevado a 1, próprio 9. Então, essa é uma aplicação particular em relação à radiciação, tá? Então, nós vamos aplicar essas propriedades. A propriedade 1, multiplicação de radicais de mesmo índice. Suponhamos que eu tenha raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. O que você vai fazer aqui? De acordo com o que diz a propriedade. Conserva-se o índice e multiplica os radicandos. Perceba que os índices aqui, tanto na primeira quanto na segunda, é o mesmo índice. Então, conserva-se o índice e multiplica os radicandos. 3 vezes 9, 27. Tranquilinho? Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes é 27? 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, 3 elevado a 3, 27. Logo, a raiz enésima, ou seja, raiz cúbica de 27
3. Lindo, não é? Então, quando você tiver radicais de mesmo índice, você conserva o índice e multiplica os radicandos. Gostou da primeira propriedade? Então, vamos lá para a segunda. Divisão de radicais de mesmo índice. Aplicando a segunda, radicais de mesmo índice. Raiz de 50, raiz quadrada de 50, dividido por raiz quadrada de 2. O que você vai fazer? Conservar-se o índice e dividir os radicandos. Então, vamos lá. O índice do radical 2, tranquilinho, né? Aqui, ó, raiz quadrada. Só é válido quando forem os mesmos índices, ok? 50 dividido por 2... Isso equivale a 25. Qual número multiplicado por ele mesmo é 25? O 5. Parabéns! Viu tanto que é facinho? Então, se você tiver, ó, radicais de mesmo índice, basta realizar a divisão dos radicandos. Tranquilo, né? Gostou? Vamos aplicar a propriedade 3. Radical de um radical. Conserva-se o radicando e multiplica-se os índices. Isso aqui, ó, que muita gente pensa ser um bicho de 7 cabeças. Ó, 32 aqui e 3. Tudo bem? Então, ó, tem um índice, 2 aqui, e o índice 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou até melhorar, vou colocar o radicando 64. Ao multiplicar esses dois, que 3 e que 2, eu vou ter raiz sexta de 64. 64, a raiz sexta, talvez não fica tão clara e tão conhecida. Então, vamos decompor. Decompor o 64. Ó. Decompor é dividir por número primo. Único primo par? 2. Excelente. Então, vamos lá. 64 dividido por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. E dividido por 2, 1. Você para de decompor, fatorar o número quando você chegar no resultado 1. Certinho? Então, quantas vezes o 2 apareceu? 1, 2, 3, 4, 5? 6 vezes. Isso é o mesmo que 2 elevado a 6. Então, nós temos raiz sexta de 2 elevado a 6. A mesma estratégia que eu usei ali no primeiro exemplo, da raiz quadrada de 81, ó. Sempre que você tiver a mesma potência e o mesmo índice, ó, o 2 elevado a 6, então o expoente 6, e o índice do radical 6, você pode simplificar. 6 dividido por 6, 1. Logo, nós vamos ter como a raiz desse radical o resultado 2. Lindo, não é? Então, nós já aplicamos as 3 propriedades. Tem mais uma que pode contribuir quando você estiver calculando questões envolvendo números irracionais. Temos aqui radicais equivalentes. O que significa isso? Dado aqui uma raiz cúbica de 2, vou pôr raiz quarta. Raiz quarta de 2 na 3, por exemplo. Se eu multiplicar, olha o que está dizendo, radicais equivalentes. Você multiplica tanto o índice quanto o expoente aqui por um mesmo número. Se eu multiplico aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ter raiz oitava de 2 na 6. 2 na sexta potência. Tranquilinho, né? Perceba o seguinte, que a raiz quarta de 2 ao cubo é equivalente à raiz oitava de 2 na sexta.
E se eu fizer o processo de divisão? Vamos supor aqui que eu tenha a raiz quadrada, não, vou pôr cúbica para melhorar aqui. Raiz cúbica de 12 elevado a 5, por exemplo. Não, a 6. Eu vou realizar a divisão. Ok. Não, vou pensar em um outro exemplo que seja mais tranquilo para vocês compreenderem. Vamos lá. Aqui foi na multiplicação, vamos na divisão. Raiz 12ª de 5 elevado a 4. Perceba que, se eu dividir por 4 aqui e por 4 aqui, eu vou ter que elas são equivalentes a raiz 12 dividido por 4, 3, 5. 4 dividido por 4, 1. 5 elevado a 1. Então, significa que a 12ª raiz de 5 elevado a 4 é equivalente à raiz cúbica de 5 elevado a 1, que é o próprio 5. Bem tranquilo, não é? Isso vai contribuir quando vocês estiverem calculando operações com números irracionais. Sabendo essas propriedades, vai facilitar muito o seu nível de conhecimento e muitas vezes permitir simplificar, reduzir e trazer aí um resultado mais sucinto, mais tranquilo. Belezinha? Gostou do vídeo? Se gostou, já deixa aí o seu like e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um beijo a todos, muito obrigada por terem assistido até agora, espero que contribua. E já deixa no comentário se você quer algum conteúdo específico que eu estarei trazendo aqui. Esse conteúdo foi uma aluna que me pediu, professora, traga um vídeo sobre as propriedades dos radicais. Espero contribuir com vocês. Um beijo e até breve. Tchau, tchau!